Quinta entrada. O quadrado, soberano do universo, uma função agradável e útil. Mais uma vez tenho a impressão de que não arranco como deve ser. Mais uma vez, leitor desconhecido, falo contigo como se. Digamos como se fosses R13, um velho amigo meu, trata-se de um poeta, de lábios grossos, negroides, toda a gente o conhece. Mas, pensando melhor, vejamos, tu podes estar na Lua, em Vênus, em Marte, em Mercúrio, sabe-se lá quem és e onde estás, como direi. Imagina um quadrado, uma figura quadrangular, um equilátero, vivo, belo. Ele informa-te a seu respeito, fala-te da sua existência. Compreenderás que a última coisa que passaria pela sua mente de quadrilátero seria dizer-te que todos os seus ângulos são iguais, ele já nem sequer sabe disso, para ele é um fato normal, uma coisa de todos os dias. Ora é nessa posição quadrangular que eu me vejo constantemente. Tomemos agora, por exemplo, estes bilhetes cor-de-rosa e tudo acabam por bater certo. Eles estão para mim como a igualdade dos ângulos está para o quadrado, ao passo que para ti podem ser uma coisa tão dura de roer como o binómio de Newton. Muito bem. Alguns sábios antigos disseram uma coisa inteligente por mero acaso, diga-se de passagem, amor e a fome é o que comandam o universo. Logo, para dominar o universo, o homem terá que dominar esses dominadores do universo. Pagando um preço elevadíssimo, os nossos antepassados triunfaram sobre a fome, refiro-me à grande guerra dos 200 anos entre a cidade e a aldeia. Os cristãos selvagens, devido certamente a preconceitos religiosos, defendiam com afinco o seu pão. Mas no 35º ano antes da fundação do Estado Único, foi descoberta a comida que hoje consumimos, um derivado da nafta. Só 0,2 da população sobreviveram. Mas, limpa da imundície milenar, a face da Terra ficou muito mais esplendorosa. Os sobreviventes puderam conhecer a bem-aventurança de viver nas inúmeras mansões do Estado Único. Não será claro que a bonança e a inveja são tão somente o numerador e o denominador dessa fração a que se chama felicidade?
Que significado terá, pois os incontáveis sacrifícios da Guerra dos 200 anos se, apesar de tudo, continuasse a haver razões para a inveja? Mas continua a haver algumas, até porque continua a haver narizes em forma de botão e narizes clássicos, para voltarmos ao tema da nossa recente conversa durante o passeio suplementar, porque há alguns que proporcionam muitas conquistas amorosas e outras nenhumas. Naturalmente, depois de ter dominado a fome, uma vitória que foi o sinal algébrico igual à da soma das venturas externas, o Estado Único levou a cabo uma ofensiva contra o outro dominador do universo, ou seja, o amor. Este elemento acabou por ser derrotado, isto é, foi organizado, matematizado. E, cerca de 300 anos depois, seria proclamada a nossa Lex Sexualis: qualquer número tem o direito de utilizar qualquer outro número como produto sexual. O resto já é um problema meramente técnico. Cada caso é objeto de investigação aturada nos laboratórios do gabinete sexual, determina-se com a maior exatidão a soma de hormônios sexuais e estabelece-se para cada um uma tábua dos dias sexuais. Posto isto, faz-se um requerimento onde se declaram os dias sexuais em que se quer utilizar este número ou aquele outro ou aqueles outros, recebe-se o respectivo livro de cupons, que é cor de rosa, e pronto, não é preciso mais nada. Claro está que deixa de haver quaisquer fundamentos para o ciúme, o denominador da fração de felicidade fica reduzido a zero, o que faz com que a fração se converta em magnífico infinito. O que para os antigos constituía uma fonte de incontáveis e estúpidas tragédias converteu-se para nós numa função harmoniosa, aprazivelmente útil, o mesmo acontecendo também com o sono, o trabalho físico, a ingestão de comida, a defecação, etc. Por aqui se vê como a grande força da lógica limpa tudo aquilo em que toca. Ah, se tu, leitor desconhecido, lograsses conhecer esta força divina, se a seguisses até ao fim. Estranho, hoje, enquanto escrevia sobre os altíssimos cumes atingidos pelo género humano ao longo da história e respirava o mais puro ar das montanhas do pensamento, tudo dentro de mim se nublou, se cobriu de teias de aranha, foi atravessado pelos braços cruzados de outros X. Pode muito bem ser uma imagem das minhas patas. Das minhas mãos peludas que pus diante dos olhos durante bastante tempo.
Não gosto de falar delas, não morro de amores por elas, é um vestígio das épocas selvagens, será possível que dentro de mim haja. Estive para arriscar tudo isto, está fora do âmbito desta entrada. Mas, pensando melhor, decidi não riscar nada. Deixarei que estas entradas, qual sismógrafo rigoroso, desenhem a curva das mais insignificantes oscilações cerebrais, por vezes, de fato, estas oscilações cerebrais são precursoras de. Esta frase é que é mesmo absurda. Era melhor riscá-la, canalizamos todas as forças do universo para os respectivos tubos e está posta de lado toda e qualquer catástrofe. Para mim tudo é neste momento perfeitamente claro. A estranha sensação que me domina deve-se à situação quadrangular em que me encontro e de que falei no princípio. E o X não está dentro de mim, também isso está fora de questão, o que eu tenho é receio de que nos meus leitores haja qualquer X. Espero que não me julguem muito severamente. Compreendam que escrever, para mim, é mais difícil do que foi para qualquer outro autor de toda a história do género humano. Há autores que escrevem para os seus contemporâneos, outros para os seus descendentes. Não houve nenhum que escrevesse para os antepassados, ou para seres semelhantes aos seus bárbaros e remotos antepassados. Sexta entrada. Um acidente, esse maldito, é evidente, 24 horas. Repito que considero ser meu dever escrever sem reservas ou segredos. Por isso, doa a quem doer, tenho que referir neste momento o tato de o processo de endurecimento, de cristalização da vida não ter ainda terminado, continua a haver alguns degraus até se alcançar o ideal. O ideal, claro está, vai ser quando não acontecer mais nada, mas o fato é que entre nós. Considere-se, por exemplo, o seguinte, leio na Gazeta do Estado Único do dia de hoje que dentro de 2 dias será celebrada a Festa da Justiça na Praça do Cubo. Significa isto que, mais uma vez, houve números que perturbaram o funcionamento da grande máquina do Estado, que tomou a acontecer o imprevisto, o não calculado. Além disso, aconteceu-me, a mim, outra coisa, foi durante a hora pessoal, ou seja, um período especificamente estabelecido a pensar em circunstâncias imprevistas, mas, mesmo assim,
Por volta das 16 ou das 15,50, para ser mais exato, estava eu em casa. Quando o telefone, de repente, se pôs a tocar. D503, perguntou uma voz de mulher. Sim. Está livre? Estou. Sou eu, é 330, vou buscá-lo aí e vamos os dois à casa da antiguidade. Está bem? É 330, este e feminino irrita-me, repugna-me, para não dizer que me assusta. Mas exatamente por isso é que lhe respondi, sim. Passados 5 minutos estávamos já no aero. O céu de maio era azul vivo e o sol calmo, no seu próprio aero de ouro, zumbia no nosso rasto, sem nunca se adiantar ou atrasar em relação a nós. Acima de nós erguia-se uma nuvem branca, ofuscante, uma nuvem incongruente, gorda como as bochechas desses cupidos antigos, o que não deixava de ser perturbador. Tínhamos aberto os para-brisas. O vento açoitava-nos a cara e secava-nos os lábios. Obrigando-me a passar constantemente a língua sobre eles e a pensar neles o todo o instante. À distância, notamos uma série de manchas esverdeadas, do lado de lá do muro. Involuntariamente, sentimos o coração fraquejar, começávamos a descer, a descer, a descer, como quem desliza por um declive montanhoso, e daí a pouco aterrávamos junto à casa da antiguidade. Todo este edifício magnificente, frágil, ofuscante, era revestido por uma concha de vidro. Se não fosse isso, há muito que teria ruído, com certeza. Junto à porta de vidro está sempre uma velha de cara enrugada, especialmente a boca, toda cheia de gretas, com os lábios metidos para dentro, atrofiados. Não se crendo ao vê-la que tal boca fosse capaz de falar. Mas foi isso que ela fez. Então, queridos, vieram visitar a minha casinha. Disse, com um brilho a iluminar-lhe as rugas, melhor dizendo, as rugas uniram-se todas elas, dando a impressão de uma coisa brilhante. Nem mais, avó, senti vontade de tornar a visitá-la, disse-lhe a 330. As rugas voltaram a brilhar, já viram este sol, hein, e então, o que é que temos desta vez?
Ai, a marota, a marota. Eu sei, eu sei. Vá lá, podem ir que eu fico melhor aqui ao sol. A minha acompanhante, pelos visto, fazia-lhe visitas frequentes. Havia qualquer coisa que me repelia dali, mas havia também alguma coisa que me impedia de fugir, era, provavelmente, a imagem persistente daquela nuvem que pairava no azul do céu. Gosto dela, gosto da velhota, disse a E330, enquanto subíamos a escada larga, às escuras. Por quê? Isso não sei. Por causa da boca, possivelmente. Talvez por nada em especial. Gosto, só isso. Encolhi os ombros. Sinto-me apanhada em flagrante, continuou, com um sorriso quase imperceptível, talvez mesmo sem sorrir. E evidente que não se deveria gostar assim, deveria ter-se uma razão. Todas as forças elementares deveriam ser. É evidente, atalhei eu, mas acabei por tomar consciência daquela palavra evidente e olhei furtivamente para E330, teria ela se dado conta. Ela olhava para baixo, cerrara as pálpebras, como se fossem persianas, recordei-me logo de uma coisa. Naquela noite, por volta das 22:30, durante o passeio pela avenida, podiam ver-se, entre os cubículos transparentes e iluminados, alguns outros às escuras, com as persianas corridas e lá atrás das persianas. Que haveria por trás das persianas dela? Porque me terá ela telefonado hoje, o que haverá por trás de tudo isto? Abri uma porta pesada, opaca, que rangia, e encontramo-nos num compartimento escuro, desarrumado, a que chamam aposentos. Ouvia-se aquela música do instrumento Royal e as cores e formas de tudo o que se via eram bárbaras tanto quanto a música bárbara, desordenada, louca, daquelas eras remotas. O assoalho era branco, as paredes eram azuis, forradas de livros com encadernações vermelhas, verdes e cor de laranja, de bronze amarelo eram os candelabros e uma estatueta de Buda. Quanto aos móveis, tinham linhas distorcidas, epiléticas e tudo aquilo era impossível de ser resolvido por qualquer equação. Custava-me a suportar este caos. Mas a minha acompanhante, pelos visto, era de constituição mais robusta.
Acho este muito agradável, disse ela, mas acabou por se arrepender do que disse. E mostrou-me um sorriso que era uma coisa, pondo à mostra os dentes brancos e afiados. Mais exatamente, é de todos os aposentos, o mais incongruente, corrigiu. Mais exatamente ainda, é o mais incongruente de todos os estados deles, eu a corrigi. Nesse tempo os estados microscópicos eram aos milhares, sempre em guerra, cruéis como. Sim, sim, é evidente, disse E330, aparentando a maior sinceridade. Passamos por uma divisão onde havia camas de crianças, naquela época as crianças eram também propriedade privada. Vinham depois outros quartos com espelhos refulgentes, guarda-fatos enormes, divãs de cores berrantes e insuportáveis, uma lareira enorme, uma cama grande de mogno. O nosso vidro moderno, esplêndido, transparente, eterno, só aparecia ali sob a forma de tristes, frágeis e minúsculas janelas. E pensar que eles aqui se amavam assim, que se consumiam e se torturavam uns aos outros, disse ela, voltando a baixar as gelósias dos olhos. Quanta energia humana desperdiçada de forma insensata e extravagante, não é verdade? De certo modo, era eu que estava a falar pela boca dela, lia-me no pensamento. O sorriso, porém, era atravessado por aquele X irritante. Lá dentro, atrás das persianas, acontecia não sei dizer o que, fosse o que fosse, estava farto. Queria contrariá-la, gritar com ela, precisamente berrar com ela, mas via-me forçado a concordar com tudo o que ela dizia, era impossível não concordar. A certa altura paramos diante de um espelho. Nesse momento chamaram-me a atenção os olhos dela. Assaltou-me a ideia de que os homens têm uma constituição tão primitiva e desordenada como a dos aposentos em que vivem, têm cabeças opacas e a única coisa transparente, as janelas abertas para o interior, isso os olhos. Ela adivinhou a minha ideia, ao que parece, e voltou-se, como que a dizer. Pronto, aí tem os meus olhos, e agora, tudo isto, claro está, sem sequer abrir a boca. Tinham na minha frente duas janelas cerradas, com uma vida desconhecida e estranha no interior.
A única coisa que eu vi era uma fogueira, ela própria era uma lareira acesa, e algumas figuras parecidas com. Isto era natural, por certo, via meu próprio refletido naqueles olhos. Só não era natural nem habitual em mim, devia ser por causa do cenário opressivo que nos rodeava. O fato de sentir receio, de me sentir prisioneiro, metido numa jaula bárbara, apanhado por aquele temível furacão da vida de antigamente. Vá lá, disse E330. Passo um momento para a sala ao lado, a voz vinha de dentro dela, detrás da janela obscura dos seus olhos, onde a fogueira estava a arder. Saí, sentei-me. Numa prateleira fixa na parede via-se o busto assimétrico de um poeta de antigamente, Pushkin, creio, de nariz torto, com um sorriso quase imperceptível. Porque estava eu ali sentado a aturar humildemente aquele sorriso. Que estava eu a fazer ali, o que me fazia estar ali, numa situação tão absurda? Aquela mulher irritante, repelente, o jogo inacreditável em que ela me tinha metido. Ouvi, no quarto do lado, o ruído da porta do guarda-fato e um roçagar de sedas. Só muito a custo me impedi de ir até lá para, não me recordo bem, mas, provavelmente, o que eu queria era dizer-lhe uma série de coisas que ela precisava ouvir. Mas não tardou que ela entrasse, trazia um chapéu preto na cabeça, um vestido amarelo vivo, curto, antiquado, e as meias eram igualmente pretas, o vestido era de seda fina, vi claramente que as meias eram altas, muito por cima dos joelhos, quanto ao decote do vestido, era fundo, deixando ver aquela sombra que fica entre os. Vejo que quer mostrar-se original, mas não seria possível. É claro, atalhou E330, que ser original significa ser diferente dos outros. Por consequência, ser original é o mesmo que violar a uniformidade. E aquilo que na linguagem idiota dos antigos passava por ser banal significa hoje para nós o cumprimento de um dever, até porque. Isso mesmo, nem mais, observei eu sem perda de tempo. E você não devia, não devia. Aproximou-se da estatueta do poeta do nariz torto e, cerrando as pálpebras sobre o fogo ardente dos olhos profundos, com aparente sinceridade, talvez para me acalmar, disse estas palavras sensatas.
Não lhe parece espantoso que as pessoas, noutros tempos, tolerassem tipos como este? E que, além de os tolerarem, também lhes prestassem culto. Que espírito servil-o deles? Não acha? E evidente, ou seja, o que eu queria dizer é, maldita a expressão, aquela é evidente. Sim, sim, eu entendo. Mas, lá no fundo, eram mais poderosos do que as cabeças coroadas daquele tempo. Porque não eram eles isolados, exterminados? Se fosse agora. Se fosse agora, sim. Continuei eu, mas logo ela desatou a rir e eu nada mais pude ver do que aquele riso, a curva cortante e dúctil daquele riso, uma curva tão obstinadamente elástica como a de um chicote. Senti um arrepio que não mais esqueci. Ah, se eu pudesse passar a mão nela e, não me lembro do que depois aconteceu. Era preciso fazer alguma coisa, fosse o que fosse. Abri, mecanicamente, a caixa dourada do relógio e vi as horas. Eram 16,50. Não acha que são horas de nós irmos embora? Me disse fiz com toda a delicadeza que me foi possível. E se eu lhe pedisse que ficasse aqui comigo? Mas, pensou bem no que acaba de dizer. Eu sou obrigado a comparecer no auditório dentro de 10 minutos. Todos os números têm a obrigação de ir às aulas de arte e ciência, disse E330 com uma voz que era exatamente a minha voz. Ao mesmo tempo em que erguia as persianas das pálpebras e me olhava nos olhos, fitei-a e vi através daquelas janelas obscuras a lareira acesa. No departamento clínico, conheço um médico registrado no meu nome. Posso pedir-lhe que passe um atestado a dizer que está doente. Acha que basta isso? Compreendi finalmente aonde me levava todo este jogo. Então é isso? Sabe perfeitamente que, como todos os números conscienciosos, sou obrigado a ir imediatamente ao posto dos guardas e... Vai mesmo, retorquiu com o mesmo sorriso lascivo. Estou curiosa por ver isso, vai ou não vai ao posto dos guardas? Prefere ficar aqui?
Perguntei, agarrando no puxador da porta. Era um puxador de metal e, aos meus ouvidos, a minha voz era dura e metálica como o puxador. Um momento, dá-me licença? Foi até ao telefone, ligou para um número qualquer, era tal a minha agitação que nem me ocorreu tomar nota, mas era masculino, e disse bem alto, espero por ti na casa da antiguidade. Sim, sozinha. Senti toda a frieza do puxador quando o fiz rodar, dizendo: permite que eu pegue o aerocarro? Ah, sim, naturalmente, por favor. Lá fora, como uma planta ao sol, a velha estava entretida com os seus devaneios. A boca, fechada aparentemente para todo o sempre, escancarou-se. Então a sua dama ficou lá dentro sozinha. Ficou. Tornou a fechar a boca, abanou a cabeça. Era evidente que até aquele cérebro débil compreendia quanto era absurdo e arriscado o comportamento daquela mulher. Às 17 em ponto eu já estava na aula. E nesse momento preciso, não sei porque, ocorreu-me que não era bem verdade o que tinha dito à velha, é 330, a estas horas, já não estava sozinha. E devia ser isso, o fato de não ter dito a verdade à velha, que me afligia, me distraía a atenção. Não, ela não estava sozinha, a verdade era essa. Às 21:30 tinha outra hora livre. Poderia ter ido ao posto dos guardas nesse mesmo dia e apresentar o meu relatório. Mas, depois do estúpido incidente, sentia-me exausto. Além disso, o limite legal para tais relatórios era de 2 dias. Dispunha ainda de 24 horas.